Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Contando Stories aqui no Rádio Vitrine. Estamos aqui no Euromarket e hoje estamos aí vivendo, a semana da educação financeira e, lógico, para coroar o nosso Contando Stories, nada melhor do que trazer aqui uma pessoa que entende de finanças, ou pelo menos tem falado, tem convivido muito com as finanças nos últimos anos. Nosso convidado de hoje é o professor, também pesquisador e também economista, Éder Canziani, que faz parte do corpo docente da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, e que veio nessa semana aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que hoje está cada dia mais presente nas rodas de cafezinho e também nos seios das famílias também, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Veja o seguinte, quando nós falamos em finanças, logo vem na nossa mente moedas. Verdade. E a história da moeda, eu creio que é isso que eu tenho que estar falando alguma coisinha. Fazendo um preâmbulo, né? A história da moeda, ela veio aí desde o chamado escambo. Naquela época não existia a moeda que nós temos hoje, o dinheiro vivo, mas nós tínhamos mercadorias que elas funcionavam como moeda. Então, naquela época, digamos assim, as pessoas eles tinham que ter produtos para gerar trocas. Quer dizer, se não houvesse produtos, não geraria trocas. E de interesse comum, ou pelo menos alguém que tivesse um interesse mútuo, para poder fazer essa troca. Perfeitamente. E esse foi um dos casos que não funcionou. Por quê? Porque nós não encontrávamos as pessoas certas para as trocas. Porque como os produtos eram comuns e muitos produziam e alguns tinham alguns excedentes também de produção que gostaria de estar trocando com outros tipos de produtos para diversificar um pouquinho as suas necessidades, E como não houve assim um ambiente muito favorável para esse tipo de mercado, então eles passaram a ter as chamadas trocas indiretas. Quer dizer, essas trocas indiretas é a que nós vivemos hoje. Então nós tivemos aí uma história das próprias mercadorias que se trabalhavam no escambo, elas foram identificadas aquelas mercadorias que elas poderiam ser vistas como moeda. Então, só que a moeda, ela precisa ter umas características que ela foge um pouquinho quando nós olhamos somente a mercadoria. Por exemplo, a moeda ela tem que ter durabilidade, ela tem que ter valor, ela não pode ser um bem de consumo. Esse fato, por exemplo, de ela ter durabilidade, muitos negociavam escravos, negociavam animais. Animais é um ser vivo. Quer dizer, uma hora qualquer ele recebia como troca. Querendo ou não, tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. E aí, por exemplo, podia surgir uma normalidade e no outro dia encontrar o animal que ele trocou morto. Acabou o dinheiro. Quer dizer, aquela moeda dele não existe mais, porque o valor daquela moeda enquanto o boi estava vivo, assim como o escravo. Quer dizer, morreu, não tem mais valor aquela moeda. Então, o que ocorreu? O próprio mercado estudou alternativas e nós viemos para um produto mais consistente. Então, nós passamos por várias fases na época da moeda metal, só que o que perdurou foi o ouro, porque o ouro ele abriu o leque. Através do ouro nós criamos ourives, criamos a casa de custódia e criamos os bancos. Então esses bancos de hoje, podemos dizer que a sua origem foi em função do ouro. Quer dizer, é uma história que é meia longa nessa parte, mas o que importa para nós é que a gente entende que do ouro ele foi se transformando. Quer dizer, nós saímos da moeda metálica, nós fomos para a moeda papel, que era uma moeda quase que a moeda de hoje, porém ela tinha uma diferença, que naquela época a moeda papel ela tinha um lastro com o ouro. A casa da moeda ou os próprios elementos que trabalhavam nessa área de produção de moeda, eles só poderiam emitir a moeda se houvesse ouro.
Caso contrário, não tinha condições. Que era o lastro, né? O lastro da moeda. Isso aí veio até 1920. Quando nós terminou a Primeira Guerra Mundial, houve um interesse por parte de todos os países querer descobrir por que certos países eram pobres e outros países ricos. E veio a calhar, veio entender que uma grande parte dos países pobres, eles não tinham moeda para circular. E para emitir moeda tinha que ter ouro. Não tinha ouro, não podia emitir moeda. Então, nesse período, surgiu uma nova lei, onde os países ficaram livres para emitir a moeda. Só que nesse momento houve algumas falhas, por exemplo, de quem emitia moeda, porque como podia emitir moeda sem o lastro, algumas casas de custódia começaram a emitir além do que podia. Quer dizer, então veja o seguinte, é um dos problemas que nós enxergamos até o dia de hoje. Toda moeda tem que ter um lastro. Ou é um bem físico, que é o caso do ouro, ou é uma lei. É o caso da nossa moeda de hoje. A nossa moeda hoje ela foi invertida. Antes era moeda papel, hoje passou a ser chamado de papel moeda. Esse papel moeda é uma moeda emitida à base de curso forçado, que é totalmente diferente da moeda que era emitida com ouro. Porque a existência do ouro levava a elaboração da moeda. Hoje não. Hoje, independente se tem ouro ou se não tem, o importante para nós é sabermos o que o mercado pede. Por quê? Porque hoje nós temos o Banco Central, que é o banco que controla todo o volume de moeda, taxa de juro, taxa cambial, enfim. E como que esse controle ocorre? Ocorre através do volume de moeda. Quer dizer, então, nós, mesmo o Banco Central sendo o monopólio na emissão da moeda, ele não pode estar emitindo a moeda como ele quiser. Imaginamos que nós temos dívida, o país tem dívida. Para alguém, por que o governo não emite moeda e paga? Vamos fabricar lá e pagar, né? Só que todo esse dinheiro que ele emitir, primeiro, tem que surgir um título. Quem tem que emitir o título é o governo. Só para ter uma ideia, de uns governos para cá, a nossa dívida interna hoje ela está em torno de 4 trilhões de reais. Quer dizer, de onde surgiu isso? É essa ideia. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho dinheiro, eu emito moeda. Quer dizer, emite moeda, o governo entrega o título para o Banco Central entrega a moeda, o governo pega o dinheiro e gasta. Ou seja, para cada ato você gera um fato, né? Gera um fato, porque esse dinheiro automaticamente ele vai cair na mão do público. Nós imaginamos o seguinte: se existe no orçamento da União, ou mesmo do Estado, ou do município, existe um déficit. O que é o déficit? Gastou mais do que recebeu. Ele tem que cobrir. O governo federal, o que ele faz? Imaginamos que na ideia deles, de alguns, seria: vamos emitir moeda, nós criamos moeda e cobrimos o déficit. E aí dá para fechar a conta. Mas esse déficit está onde? Está vamos dizer, gerou, por quê? Porque o governo fez uma obra, executou alguma coisa e está devendo para a empresa que fez. Então a empresa está esperando o dinheiro chegar. Se o governo entregar o dinheiro na mão da empresa, a empresa vai pagar os funcionários. Pronto, o dinheiro vai para o mercado. Bem, aí que está o problema. Aí quando o dinheiro vai para o mercado, nós temos que encontrar uma economia em equilíbrio. O senhor fez eu lembrar agora da época da caderneta, ia na quitanda e marcava. Então, quer dizer, você tinha o crédito, mas você gerou um débito também, né? Perfeitamente. Você abriu um crédito lá, mas gerou um débito em casa. Então, você tem que pagar para ele poder pagar o fornecedor, para aquilo voltar, né? Para a cadeia continuar funcionando, né? É que a gente vê, é uma visão assim um pouquinho diferente, porque o governo, por exemplo, hoje, se qualquer pessoa, qualquer um pode entra na internet, no Google, e baixa lá, dívida interna no Brasil. Vai aparecer 4 trilhões de reais. Essa dívida tem que ser paga? Sim. Só que é bem diferente de uma dívida nossa. Por exemplo, se a gente deve em qualquer banco, e nem dormir a gente dorme direito. Agora, para o governo não. O governo tem que pagar, mas o que a gente tem observado, tem uma história que ninguém faz a camisa para o outro vestir. Por que eu vou querer resolver o problema do governo
de deixar o governo bonito para que outro entre e usufruir daquilo. Então, na cabeça de muitos governantes, o negócio deixa estourar, deixa levando. Vai levando, vai levando. Um dia, ou vai encontrar alguém que vai ter o interesse de resolver, ou continua do jeito que está. Ou vai para a mão de terceiro, né? É uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. Quer dizer, o importante para nós era nós reconhecermos, porque esse fato de déficit público é um filme que nós já assistimos há muitos anos e continuamos a assistir. Quer dizer, não há uma espécie de seriedade por parte de determinados governantes no sentido de gerar o equilíbrio no orçamento. Então muitas pessoas não estão preocupadas. Quer dizer, se há certos movimentos para poder gerar renda, para você sair daquele déficit, uma dívida que tem, porque essa dívida, se não ser corrigida, acabar, ela vai aumentar, porque veja o seguinte, há uns anos atrás, um ano atrás, nós devíamos 3 trilhões, hoje chegou 4, por quê? É o problema dos juros. Quer dizer, nós estamos aí com uma política de juros sendo reduzida, mas a gente percebe que o mercado não está olhando isso. Nós estamos aí com uma Selic de 6,5%, mas 6,5% daria o quê? Máximo 0,5% ao mês. Quer dizer, as entidades financeiras, elas deviam estar oferecendo dinheiro no mercado a 1,5%. Mas quanto que está? Você pega aí alguns recursos advindo de alguma linha de crédito, e está aí a 10% a 14%. Quer dizer, e vamos tirar a razão deles? Não. Porque o problema é o seguinte, o mercado ele está complexo e nós não temos como confiar no cliente. O cliente pega o dinheiro, a gente espera que recebe. Então o que acontece? Existe o chamado spread. Quer dizer, jogamos uma taxa de juro mais alta para tentar recuperar o capital. Se amanhã der um problema com o cliente, mas pelo menos o capital você retorna através da taxa de juros alta. Agora, professor, fazendo aí esse preâmbulo de ouro que o senhor fez e trazendo até para os nossos dias a evolução, a sociedade, então a gente às vezes até lembra do período, vamos dizer assim, pós-guerra, a economia começando, então vinham as oportunidades, né? Então as propagandas que apareciam falando de oportunidades, e de tempos em tempos a gente percebe que tem aí um novo ciclo, né? Novos convites, novas oportunidades, e hoje a gente vive aí uma revolução digital. O marketing está super agressivo, ele está criativo, ele está indo a própria, eu acho que acredito assim que o próprio celular, o computador era da tecnologia, então ele tem trazido coisas e o movimento, né, de acontecimentos, que se espalha, a quantidade de informação é muito grande, né? Então a gente está assim, nós estamos vivendo aí, estamos numa região abissal de tanta informação, e vem justamente uma época em que aparecem aí convites para que a pessoa possa ganhar, vem a oferta, ganhe dinheiro rápido e tal. Existe uma disciplina, né? Como que a pessoa, como se situar no meio de tantas ofertas, quando entra marketing, oferta, alguém oferecendo a oportunidade de estar milionário da noite para o dia, até que ponto isso é verdade, ou com uma disciplina a gente consegue? Como que nós vamos trigar isso? Olha, é fácil de nós entendermos. Imaginamos que cada um de nós temos um limite de resistência. Vamos tomar um exemplo assim. A pessoa tem 1.000 alqueires em terra. Quer dizer, se ele tiver dinheiro para administrar aquele 1.000 alqueires, ele sabe que todo o dinheiro que ele tiver ele vai aplicar lá. E ele vai tentar fazer um planejamento em cima do dinheiro, em cima da necessidade que seria o investimento. Agora, veja o seguinte, eu vejo o Brasil como um país que cresceu, de um lado a gente enxerga que atrasou muito, o Brasil atrasou muito no crescimento, mas por outro lado, nós observamos que houve uma expansão fora do limite. Quer dizer, o Brasil não tem recurso suficiente para administrar todos os polos de desenvolvimento hoje. Quer dizer, está faltando dinheiro.
Então, a história que nós estamos vendo ultimamente, pessoas falando que o Brasil é o país que mais cobra imposto, os produtos mais caros, enfim, tudo é mais caro e o ganho baixo. Agora eu pergunto, não existe uma saída no momento de nós recuperarmos uma economia? Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro. É igual o Elemento estava com 1.000 alqueires, passou a ter 2, mas não aumentou o dinheiro para ele. Então o que ele faz? Ele vai ficar cada vez mais difícil, porque antes ele tinha dinheiro para administrar 1.000, hoje ele tem o mesmo dinheiro para administrar 2.000. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil, nós não estamos tendo uma arrecadação crescente, pelo contrário, a gente está vendo que todas essas crises está nos levando à redução de receita. Por outro lado, as despesas deveriam ser reduzidas para nós chegarmos à conscientização de que não somos aquilo que nós estamos achando que somos. Quer dizer, a realidade é outra. Quer dizer, o Brasil não é um país, como muitos estão sonhando, que ele é um país grande. Ele tem espaço amplo, porém não tem recurso para investir no espaço. Quer dizer, então, hoje nós estamos tendo essa falha. Agora, qual seria o caminho? O caminho era a população, era todos aqueles que estão envolvidos nessa área, entender que nós precisamos parar um pouquinho. Quer dizer, pôr o pé no breque. Precisamos desenvolver, sim, o mundo está desenvolvendo, mas infelizmente o Brasil errou. Professor, o senhor acredita que... Porque são vários pontos de vista, vamos dizer, desde a época do descobrimento, aquilo que foi feito, como que deveria ter sido feito, se deveria ter sido dado um pouco mais de instrução, se deveria ter a balança ter trabalhado um pouco mais equilibrada e não através de um sistema que parece malvado, né, na questão de sobretaxar os produtos. Parece que tem todo um sistema que já trabalha de acordo para que a maior, vamos dizer assim, a base da pirâmide, que é a maior parte da população, tem uma renda menor, que ele seja mais taxado nos produtos que ele usa, né, que ele acaba consumindo, o que acaba, logicamente, dá uma retroalimentação, e aí você vai mandando todo aquele fluxo lá para o topo da pirâmide, né? Então, muitos especialistas apontam para isso também, e a gente percebe assim, que desde que, por exemplo, quando se começou a se falar mais em bolsa, uma forma de tentar popularizar, porque até então, há não muito tempo atrás, bolsa era um negócio que vamos dizer assim, o afegão médio, ele não falava nisso, ele não tinha nem condição de falar assim, não, bolsa isso aí não é para nós, não é para mim. Mas hoje, com acesso à informação, com os próprios, não os players, mas aqueles que trabalharam como tipo um exército de homem só, a própria internet que ajudou nisso, porque hoje, às vezes a pessoa não tem ideia do que é um curso de alguma coisa, ele vai lá, ele entra, ele se informa, ele tem ideia do que é, qualquer assunto que ele quiser. Então isso aí acabou mexendo também. Isso também não é o responsável por estarmos aí nessa situação. Se fizesse uma situação do próprio, né, quando se fala que o exemplo arrasta, quer dizer, se a gente pensasse numa austeridade em questão de gastos, será que a situação não seria diferente? Veja o seguinte, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, se nós olharmos de uma maneira mais profunda, nós vamos perceber que quem quebrou foi a área dominante. Que área dominante? Era o governo e eram aqueles que estavam detendo o poder. Por quê? Porque a Bolsa, vamos falar assim, que ela se alimenta de ativos monetários. Quer dizer, sim, o dinheiro, ou títulos, enfim, ou ações. Mas para mim poder ter títulos, eu preciso ter dinheiro para comprar, porque a função da moeda é troca. Sim. Quer dizer, eu tenho que colocar dinheiro onde está o título para poder receber alguma coisa, no caso do título. As mesmas coisas, as ações. As ações são criadas pelas empresas SAs. Se elas colocam as ações no mercado, elas estão colocando porque eles têm o intuito de que aquele dinheiro que será transformado ou trocado pelas ações vão cair no bolso deles, na conta deles, e eles vão investir para chegar num bom resultado.
Agora, veja o seguinte, dá a entender que quando a Bolsa precisava de dinheiro, como nós estávamos naquela Primeira Guerra Mundial, que até podemos dizer que foi uma guerra de consciência, quer dizer, o próprio governo, ele voltou a atenção na guerra. Se o governo voltou a atenção à guerra, ele deixou o mercado de lado. Quer dizer, o mercado ficou sem comando. Quer dizer, precisava de dinheiro na Bolsa, o governo não estava emitindo, porque o governo estava tão preocupado com a guerra que ele não queria nem saber do mercado. Quer dizer, então, podemos dizer que um dos fatos da quebra da Bolsa foi a falta de moeda. O que nós estamos percebendo hoje? Hoje, podemos dizer que existe uma área dominante no sistema aqui nacional, que eles estão preocupados, talvez, com a sobrevivência deles, com o Ibope deles, e não com a economia do país. Quer dizer, o que nós temos que fazer? Se realmente nós queremos ver o Brasil alavancar, queremos ver o Brasil crescer. Olha, qual é a prioridade? Crescimento do Brasil. Porque se nós não tivermos crescimento do Brasil, não adianta falar que salário mínimo vai a 2.000, não vai trazer nada. O nosso salário também, como que vai subir se as empresas que dependem de mercado para gerar dinheiro para nos pagar, elas têm condições de aumentar o salário? Então isso não vai ter. Então, veja o seguinte, a carruagem parou. Parou por quê? Porque nós estamos vendo a vaidade de determinados dominantes, que eles estão preocupados mais com eles. Eu vejo assim, é de quebrar até as previsões do Peter Drucker, né? Porque o Peter Drucker, em 2004, ele falava assim, ó, o Brasil vai ser uma das lideranças na América Latina, América do Sul. Então, eu vejo o Brasil ali como uma grande liderança ali, só que a coisa vai de um jeito que você é capaz da previsão de um velhinho que ele foi tão assertivo, né? E tantas coisas que ele previu deram certo que é capaz de fazer até o Peter Drucker errar na previsão dele. Inclusive, olha, só para ter uma ideia, essas moedas virtuais hoje, elas entraram no mercado por um vácuo. Ficou vácuo. Alguém deixou um gap aí? Deixou. Porque é o seguinte, todo mundo quer ganhar. Principalmente em uma situação de crise, você anda na cidade e você vê gente montando qualquer coisinha para ter um retorno. A moeda é isso. Quem tem um conhecimento numa moeda virtual, ele vai implantar. Quer dizer, tem mercado, porque tem muita gente que é aquilo que eu citei. O papel do governo talvez está de dificuldade, quer dizer, ele não está chegando onde tinha que chegar. Então, está deixando espaço para que outros operem através da moeda virtual. Quer dizer, o perigo da moeda virtual, que é o seguinte, quem que está garantindo essa moeda virtual? Porque a moeda, quando se fala do governo, né? Quer dizer, tem uma lei. Parece até filme de espionagem, que você vai pagar tanto e vai pagar em Bitcoin, por exemplo. Mas como? Que aí não, e aí você pergunta, quem que está garantindo esse Bitcoin? Não sabe. É alguém que criou, mas esse que criou, ele não tem o lastro para poder garantir aquilo. Quer dizer, mas o mercado está indo. Está reagindo, o mercado está aceitando, por quê? Porque o mercado precisa. Esse é um dos problemas que a gente está vendo. Quer dizer, lógico, não sou contra essas moedas virtuais, pelo contrário, eu acho que é importante. Só que nós temos que entender o seguinte, nós temos que estar numa base sólida. Agora, professor, aproveitando toda essa tempestade, moeda, marketing, economia, as possibilidades, como é que nós levamos isso para o lado, vamos dizer, o financeiro pessoal? Qual a idade para se começar a conscientizar as crianças, ou em que idade começar esse trabalho de conscientização sobre consumo, economia, poupança, sonho que se tem, e tornar esse sonho, na verdade, um planejamento, um projeto para que ele se torne realidade? Olha, eu vou usar uma palavra um pouquinho radical. Eu acho que nós tínhamos que quebrar um paradigma. Primeiro, quebrar paradigma é nós mostrarmos para os nossos filhos que a mídia, com todo o respeito que eu tenho, porque a mídia, quando ela solta a informação, ela está soltando baseado em alguns elementos. Quer dizer, então, nós temos que colocar diante deles de que
a situação não está tão clara como a gente está vendo. Primeiro, se eu sou pobre, eu tenho que admitir com meus filhos que eu sou pobre e que eles vivem comigo na pobreza. Quer dizer, hoje nós estamos vendo... Mas veja bem, situação de momento. Situação de momento. Porque aí, eu disse, olha, filho, nós somos... Mas pai, eu queria aquela bicicleta. Então vamos ver, quanto custa? Aí você tem que usar... Para nós começarmos a administrar isso, primeiro, acho que toda pessoa, independente se tem ou não tem dinheiro, ele deveria criar o hábito do planejamento doméstico. Não, mas é até interessante, porque assim, parece que ser pobre é um negócio, assim, olha, é um negócio que você vai ter que se conformar assim, porque você nasceu assim, e quantas histórias, tem uma coleção, um zilhão de histórias aí de pessoas que estão no topo do organograma. Ó, ele começou do zero e se tornou o topo do organograma. Ele começou do zero e se tornou bilionário. Então tem milhares de histórias, né, professor? Realmente. Veja o seguinte, para muitas pessoas, eles gostam de criticar o capitalismo, dizendo que o capitalismo ele gerou uma má distribuição de renda. Eu não digo capitalismo. Sabe o que gerou a má distribuição de renda? É a cultura. Por quê? Porque hoje nós vemos famílias diferenciadas. Tem família que investiu na educação. Quer dizer, não investiu numa bicicleta, não investiu num celular, mas investiu na educação. Quer dizer, esse filho, ele se formou e hoje está aí trabalhando no mercado, ganhando. Quer dizer, mudou a estrutura da família. Sim. Quer dizer, eu pergunto, é o capitalismo ou é a educação que melhorou a vida dessa pessoa? É a educação. Então, eu acho que o que se tinha que se fazer, se bem que nós vivemos num mundo consumista. Quer dizer, hoje a mídia, ela explora o produto. Só que cabe cada um analisar onde ele pode chegar. Quer dizer, o que está acontecendo hoje, as famílias estão se comprometendo. A pessoa assiste uma televisão, vai lá no programa, aparece lá a mídia oferecendo tal produto e realmente tem que fazer um trabalho de marketing. Sim. E a pessoa pega aquilo, puxa, eu preciso mesmo. Tá, se todos nós formos imaginar, todos nós precisamos de muita coisa. Quer dizer, mas o que nos leva a não chegarmos lá? Não chegamos por falta de recursos. Nós somos conscientes que não adianta eu ir no banco, levantar tantos R$1.000, comprar um objeto e dizer, agora eu tenho. Mas e a dívida? Você tem um crédito, mas gerou um débito também. Gerou um débito, e esse débito tem que ser pago. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que fazer um planejamento. Como é que é o nome disso? É partidas dobradas? Partidas dobradas. Partidas dobradas. Então, quer dizer, olha, você tem um crédito aqui, mas com isso você gerou um débito também. Não adianta olhar só um lado, tem que olhar o outro também. Então, eu acho que hoje a nossa população, ela deve entrar naquela nova fase que é fazer planejamento. Quer dizer, mas, por exemplo, aí a gente vai entrar, porque o planejamento, muitas vezes, ainda dentro da pessoa média, ele fala assim, olha, às vezes eu consigo viver com aquilo, ou então ele pega e coloca... Então, alguns cuidados básicos que ele deve ter. Por exemplo, às vezes ele pega e coloca o crédito do cartão de crédito como um adicional da sua renda, o cheque especial. Quais os cuidados que ele precisa ter em relação a cartão, a cheque especial e a própria questão do planejamento? O que pagar primeiro? Porque se for pelo pai rico, pai pobre, ele fala lá, assim, ó, você primeiro põe o dinheiro para engordar e depois... Mas não é assim, porque para as contas do mês não dá para fazer isso, né, professor? O que nós precisamos primeiro é entender que toda renda que cai no nosso bolso ou na nossa conta, ela não deve ser consumida. Primeiro nós temos que partir, salvo quando a renda é pequena. Quer dizer, a pessoa ganha aí um salário mínimo, coitado. O que ele vai fazer com o salário mínimo? Quer dizer, mas se ele puder, desse salário mínimo, guardar R$10... Que ele consiga se esforçar um pouquinho mais, guardar 30 para comprar uma açãozinha lá do Tesouro Direto. Ótimo. Ele quer dizer, ele está poupando uma parte. Porque quando foi criada a poupança, na definição, o que é poupança? É parte da renda não consumida.
Quer dizer, se eu ganho 1.000 e gasto 900, vai sobrar 100. Quer dizer, sobrar entre aspas. Eu vou fazer um sacrifício de guardar 100. Quer dizer, esse 100 eu posso jogar na poupança e não vai dar nada, mas alguma coisinha dá, melhor do que ficar parado o dinheiro. Agora, o que a gente observa, que a pessoa, você falou sobre o cartão. Eu acho que nós podemos somar tudo. Nós podemos somar o dinheiro que temos, que é moeda manual, podemos contar com o dinheiro que está na nossa conta corrente, nós podemos contar com o cartão de crédito, que é vamos dizer, um crédito futuro, porém tem que ser pago dentro da fatura. Tudo isso é um aliado que você tem que saber usar com parcimônia, né? Perfeitamente. Só que nós não podemos esquecer que se nós ganhamos 1.000, não podemos gastar nem 1.050. Se nós ganhamos 10.000, não podemos gastar 11. O máximo que nós podemos gastar é 10.000. Mas se puder gastar 9.500, R$500 vai guardar. Por quê? Porque vai chegar um momento, vejam que nós estamos aí chegando junho, daqui um tempo, daqui uns meses, dezembro, todo mundo vai pegar o dinheiro de dezembro para gastar. Quem tiver poupado alguma coisa, ele vai ter menos sacrifício. Olha, eu sacrifiquei durante o ano, mas eu tenho dinheiro aqui que eu posso estar gastando em dezembro. Agora, a pessoa que não tem dinheiro vai contar com o quê? O 13º, se ele pegar férias, o dinheiro das férias tem que ter cuidado, porque se ele gastar no mês que vem não vai ter, o que ele pode gastar é só os 30% a mais. Quer dizer, e sempre tem uma contrapartida, né, professor? Porque ele termina o ano, já é uma sequência. Depois tem os gastos de janeiro, fevereiro. Que aí vem a escola das crianças, matrícula, material escolar, IPTU, IPVA, né? E alguém até fala assim, tem tanto imposto com I, IPTU, IPVA, inferno começa com I, então é aquilo tudo, que a vida da pessoa se transforma naquilo. E tem aqueles também que conseguem, às vezes, fazer uma poupança. Uma poupança ele guarda até, vamos dizer assim, não é que nem é poupança, que é título de capitalização, mas que ele coloca lá, ele reserva, até para usar, ele chama aquilo de grana louca, que é aquilo que ele vai usar para o final do ano. Isso aqui é para arrebentar mesmo. É uma viagem que eu vou fazer, vou ficar uma semana em algum lugar. Quais as formas, o que fazer, como buscar essas novas fontes, né, para poder, né, dar uma arrefecida nessa vida, né, de procurar, né, de buscar, é uma busca crescente do bem comum, ainda que seja da família. Olha, veja o seguinte, eu acho que todo ser humano, ele tem que admitir transformação, ele tem que aceitar. Eu lembro que quando implantou o Plano Real foi em busca de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas qual é o item que nos levou a um sucesso o plano? Quer dizer, e tem algumas falhas, tem que ser corrigido, tem. Mas vamos dizer, em relação aos planos de congelamento. Quando se implantou o Plano Real, ele teve uma função que era mexer na mente do consumidor. Quer dizer, o consumidor, ele não estava vendo o que era uma inflação. Quer dizer, a inflação, primeiro, é a perda do poder aquisitivo, porém, ela seria o excesso de compra que nós fazemos. Quer dizer, se todo mundo pensa em comprar, não tem produto para vender, então sobe o preço. Quer dizer, o que o governo fez naquele tempo? Ele conscientizou a população para que elas mudassem de comportamento. Quer dizer, hoje, vamos imaginar que eu trabalho com os alunos, eu vejo, quando fala em inflação, quer dizer, algo que já passou. Talvez nem tenha o conhecimento da gravidade de uma inflação, mas sabe que já passou. Quer dizer, precisou passar por essa transformação para que o povo se conscientizasse. Hoje, você quer inflação? Não, espera aí, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Então ele faz. Essa é a ideia que tem que ser lançada diante do povo. Primeiro. Mas no momento, sabe que a gente também não vive um momento de transformação no seguinte sentido. Hoje você vai, por exemplo, uma observação simples. Você vai em umas lojas que tem utensílios novos, utilidades domésticas, e às vezes não está aquela fluidez. Porém, quando você vai nas lojas que consertam esses mesmos produtos,
Você chega lá, é uma semana. Você leva um produto lá para um micro-ondas, você vai ter que esperar uma semana. Eu estou com a minha bancada cheia. Quer dizer, houve uma mudança, uma transformação. Primeiro o pensamento e pela condição que foi colocada. Olha, preciso pensar, antes de eu ir comprar, será que realmente preciso comprar? Será que não dá para recuperar isso aqui? Não, mas peraí, se eu recuperar com 20% do valor de uma nova, eu tenho uma nova de novo. Nós estamos vivendo um momento assim? Estamos porque em função da própria crise. Quer dizer, cada pessoa está começando a sentir onde ele está. Quer dizer, não adianta, eu sempre falo assim, vamos gastar o que cabe no bolso. Não adianta gastar acima. Quer dizer, hoje uma grande parte das pessoas se conscientizaram. Eles vão ver os produtos. Hoje nós temos aí muitas vendas virtuais, que eu acho que isso aí até é importante, porque você não precisa sair de casa. Quer dizer, ali você vai tomar... que explodiu também, isso, quando a gente fala do mercado virtual, é uma explosão também, né? Mas você toma a tua decisão ali dentro da tua casa. Quer dizer, você faz junto com alguém ao teu redor. Quer dizer, aí dá tempo de você pensar. Quer dizer, dá tempo de você saber, será que eu compenso? E outra, você não vai ter que andar para pesquisar, sabe? A pesquisa está ali na ponta dos dedos. Abriu 10 telas ali, você vai, deixa eu buscar, tem os buscadores para achar o melhor preço. Você pode até, né, colocar uma métrica, sabe? Eu preciso colocar até X reais. Ah, não vou conseguir novo, talvez eu consiga um usado. Aí já vai nesses sites também especializados em descartar esse tipo de situação de produto, e que a pessoa às vezes consegue um semi-novo, né, por um bom preço também. Então muda-se, né, o comportamento. Agora, uma coisa nós não podemos deixar de lembrar: se nós estamos em crise, nós temos participação nisso. E para nós sairmos da crise, nós temos que ter participação também. Quer dizer, lógico que a gente sabe, muitas pessoas da sociedade que não vê isso. Ele não aceita de modo nenhum corte. E ele tem que entender o seguinte: se ele está comprometendo o orçamento dele, daqui a um tempo, o Brasil melhorou, quer dizer, todos nós estamos lutando para isso e queremos que o Brasil melhore. Quer dizer, o Brasil faça uma mudança, essas reformas que estão vindo, que sejam para melhores, que todas essas reformas, nós temos reformas ainda que não foram cogitadas, mas precisarão passar. O Brasil tem que se transformar. Agora, vamos dizer que todas essas transformações, ela redunda na renda. O brasileiro passa a ter uma renda dobrada. Ou, eu até não sou muito a favor de aumentar a renda, não. Eu sou a favor de quebrar e reduzir impostos. Por quê? Porque quando se fala em aumentar a renda, todos os agentes já sobem. Sim. E quando você fala em reduzir preço, quer dizer, a tua renda mantém e o preço cai. Então, automaticamente, a tua renda cresceu. Sem usar essa linguagem. Eu não tem como não lembrar, porque quando houve a crise, a bolha, né, nos Estados Unidos, foi aquela... Eu lembro também, quando chegou em 2008 no Brasil, e se a gente pegar em qualquer loja de eletrodoméstico, eu falo assim, escuta, e pegar gente que trabalhou nessa época, ou trabalha até o dia de hoje, assim, qual a melhor época que você vendeu? 2008. 2008 não teve igual. Que foi justamente quando nós tivemos aí a quebra dos impostos, né, do IPI. Nossa, então foi a explosão, né, de... Só que ela custou caro, né, no mundo, porque foi no período que quebrou o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Exatamente, que aí até temos conhecimento aí de casos que a pessoa morava ou mora nos Estados Unidos, e disse, olha, eu nunca acalentei o sonho de ter uma casa aqui, porque é hipoteca, é uma coisa muito distante, mas justamente por conta da crise, ele é proprietário de uma casa nos Estados Unidos. Porque, falou assim, olha, mas só que eu tinha um amigo lá que estava vivendo essa situação, mas ele falou assim que em vários momentos o próprio governo colocava bônus para as pessoas para incentivar a economia, para fazer crescer realmente o mercado. Em nenhum momento, quer dizer, fora esse momento, ele não vê nada aqui parecido. Aí
a casa estava num valor X, vamos colocar lá um valor alto. Aí depois já diminuiu um pouco. Aí chegou um ponto, estava lá a casa, vende-se, faça a sua oferta. Você me fez lembrar que nós temos uma teoria, a teoria de Keynes e de Karl Marx. Karl Marx sempre foi vamos dizer, um crítico do capitalismo. Mas Keynes não, Keynes foi mais maleável, e ele aceitava os dois lados. Inclusive, pode ver que a recuperação da economia pós quebra da Bolsa foi em função do trabalho de Keynes, né? Mas Keynes deixou bem claro, a demanda, ela determina a oferta. Quer dizer, então, mas só que ele dizia o seguinte, demanda, quer dizer, se eu tenho interesse no produto, quer dizer, eu não estou olhando só meu interesse psíquico, eu tenho que olhar meu interesse pessoal, quer dizer, eu quero comprar. Quer dizer, então, para mim comprar, eu preciso de moeda. Então, o que ele fala? Demanda sem moeda não existe. Quer dizer, não adianta eu colocar um monte de produto no mercado, só que ninguém tem dinheiro para comprar. Quer dizer, primeiro eu fiz errado. Eu gerei uma oferta sem pensar se tinha demanda. O que muitas vezes, há poucos dias, alguém veio falar para mim sobre montar um negócio de alimento. Falar, tudo bem, você está pensando em montar alimento porque todo mundo come. Aí eu falei, mas você já caiu na tua ficha que nem todos comem? Ficou assim. E realmente, quer dizer, muitas vezes nós estamos preocupados. Eu vou montar um negócio porque todo mundo vai comer. Mas tem dinheiro para comer? Tem muita coisa envolvida, né? Tem. Então, quer dizer, não adianta eu forçar uma oferta se a demanda ela está doente. Quer dizer, então, a ideia do que você falou, um gancho, o governo tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, veja, o papel do governo é fundamental nisso. Agora, o que o governo vai fazer? O governo não pode aumentar, é por isso que eu digo, aumentar salário. Divulgar aí na imprensa que o salário mínimo vai subir. No outro dia está tudo... A saída, então, acaba sendo o empreendedorismo. O empreendedorismo. O governo tem que estimular via financiamento. É isso que eu falei. Nós estamos vendo vamos dizer, as moedas virtuais entrando no mercado por uma questão de vácuo. Quer dizer, tem buracos ali que precisam ser preenchidos. Que ficam no mercado que então acabam gerando, né? Agora, se amanhã o governo tiver condições, ele pode gerar linha de crédito. Por exemplo, ele tem o BNDES. A função do BNDES foi infelizmente, ela partiu para um campo errado que comprometeu. Aliás, ele está parado, agora não tem nem ação, né, na bolsa, né? Você chega lá para comprar, assim, tá tudo quietinho, tá tudo zeradinho. Mas o dia que nós vermos o BNDES enxuto, sem esses envolvimentos que tem, fluindo, né? O que vai acontecer? Todo mundo vai ter dinheiro. O governo pode estar financiando com recursos bem baixos, juro baixo, porque subsídio desde 86 acabou no Brasil. Aliás, o senhor falou estava falando aí do Plano Real. Eu lembro até quando teve o choque, lembro no final, pegando aí, tem umas propagandas aí na internet. A gente pega aí propaganda, intervalo comercial no ano de 88, mais ou menos, e aí eles pegavam, estavam anunciando lá aquele mix de som, né? Vinha o toca-disco, o rádio e o cassete, né? 2 caixas de som. Olha, por apenas 11 milhões e 500 mil, compre na casa tal. Era um absurdo, né? E a gente não se dava conta daquilo, né? E depois quando virou tudo, a gente saía todo mundo correndo, né? Atrás no mercado, recebia, já ia atrás. Tinha o overnight, open market. O overnight, que às vezes o camarada que era do departamento pessoal, foram pegos vários assim, que pegava lá o dinheiro que ia para a folha de pagamento. Então na noite ele deixava dormindo na conta dele. Mas overnight. Chegava no outro dia, ele pegava, já tirava a parte gorda e depositava lá o resto. Então era uma coisa assim muito, muito absurda, uma inconstância, né, financeira. Então, hoje, para quem nos assiste, quais são, vamos colocar aí um top 5, os 5 conselhos práticos para quem quer mudar a sua vida financeira, por onde começar?
ou que está, né, numa situação que queira mudar, né, o seu score, né? Como é que ele deve fazer? Bem, eu acho que primeiro, todos nós somos consumistas. Então, primeiro, nós temos que saber quanto nós ganhamos. Se nós não tivermos uma ideia de quanto nós ganhamos, nada é possível chegar a um bom resultado. Primeiro, a partir do momento que eu tenho um parâmetro de que eu ganho. Se eu ganho 1.000, se eu ganho 10.000, se eu ganho 100.000, não importa. O que eu tenho que saber é que eu ganho aquele valor. Quer dizer, em cima disso, lógico. Qual vai ser o meu saldo disponível para saque no final do mês? Perfeitamente. Se é uma empresa, ela precisa organizar. Quer dizer, o empresário, ele não pode chegar no caixa e pegar o dinheiro. Ele vai pegar aquilo que cabe a ele, que é o prolabore. Isso. Se é um funcionário, ele também não é porque tem dinheiro lá que ele vai estar pedindo antecipado. Ele tem que obedecer o prazo. Mesmo porque muitas empresas quebraram com o caixa cheio de dinheiro lá. Caixa cheio de... porque não soube administrar. Quer dizer, então, primeiro, é saber quanto ganha. Segundo, eu acho que todas as pessoas, porque nós vivemos em família, quer dizer, nós temos nosso lar, quer dizer, nós temos gastos que são feitos para atender o nosso lar. Quer dizer, esses gastos, eles são prioritários. Não adianta. Por exemplo, se você tem um compromisso com um filho que está fazendo faculdade, está estudando, esse é um compromisso, a mensalidade tem que ser paga. É sagrado. É sagrado. Então, nós temos que criar um rol. Isso quem tem as crianças da escolinha também, porque hoje nós temos aí escolas aí, é o valor quase praticamente de uma faculdade. Até né? o lanche, né, que gasta é sagrado, quer dizer, tem que computar e jogar. Então, nós temos que criar aquilo que eu falei, planejamento, quer dizer, faz uma listagem, vê o que vai gastar ou não. Bem, isso é tão importante porque eu creio que muitos que estão nos ouvindo, eles vão dizer o seguinte, depois que passa, também, né? E nos vendo, que depois que passa, ele se dialoga com alguém da família. Onde que eu gastei tanto dinheiro assim? Quem tiver anotado é fácil. Então vem aqui, eu vou te mostrar. Você gastou aqui, você gastou. Tudo isso eu gastei. Quer dizer, a pessoa não tem noção do que ele está gastando por mês. E hoje com o advento do cartão também, isso é mais fácil ainda, mais né? Mais fácil, porque a pessoa é o seguinte, a pessoa se empolga. Ele fala assim, ó, olha que fácil, só passou. Lógico, e hoje com a rapidez das máquinas, você já passou, já saiu o cupomzinho, já pegou, já está tranquilo. Vamos dizer assim, psicologicamente, ele já tá zerado aquilo ali para ele. Só que é o ato que gerou o fato, né? Bem, então o segundo seria o planejamento. O terceiro, a gente também tem que observar o seguinte, eu não posso me igualar com o meu vizinho. Se meu vizinho tem uma renda mais elevada, eu tenho que admitir que se ele for ao mercado, e talvez o caminho que ele toma nas gôndolas vai ser diferente do meu. Professor, essa cultura foi colocada, o senhor acredita que tenha sido colocada? Porque não, às vezes parece que observando algum ponto da história, o brasileiro nem tinha essa cultura, mas às vezes parece que foi colocado, vamos dizer assim, dentro do mercado, até no marketing mesmo, quando se falava de um carro, alguma coisa, sabe, meu vizinho tem, eu também tenho que ter. O senhor acha que foi plantado ou o comportamento dele é esse mesmo? A pressão está levando as pessoas a tomar essa atitude. Por exemplo, eu sempre falo, acho que quando vocês foram meus alunos, eu falei muito do produto primário ou secundário, né? Quer dizer, o que seria um produto secundário? Você vai no açougue, você não vai comprar aquele produto de primeira linha. Quer dizer, o produto de primeira linha é um filé mignon, uma picanha, alguma coisa assim. Se você não tem a renda suficiente para comprar aquilo, você vai comprar alguma alternativa, um substituto. Porém, você vai encaixar dentro da tua renda. Quer dizer, se você agir dessa maneira... A proteína vai estar lá da mesma forma. Né? Então, esse aí seria o terceiro item. Se é bananinha, se é nós. O terceiro item seria analisar o produto que necessita. Quer dizer, eu gostaria de comprar aquele que é muito mais eficiente, só que eu não tenho condições, então eu vou com esse aqui por enquanto. Porque veja o seguinte, as pessoas só alcançam bons resultados através de sacrifício. Sim.
Não adianta esbanjar dinheiro. Jogar dinheiro é pulverizar dinheiro. Tem que dinheiro. abrir mão de alguma coisa, né? E se abre mão de alguma coisa, aperta o cinto que você... É uma equação, cultura, né? A cultura, a partir do momento que eu admiti... E que hoje se fala muito em mindset, né? Você tem que mudar o mindset e a gente pensa... por exemplo, o ato de pedir desconto. Às vezes alguém deve... Mas, por exemplo, se eu vou pagar alguma coisa à vista, hoje é difícil pagar à vista. E às vezes você vai tentar negociar no cartão à vista, mas no cartão não dá. E você já percebeu que quanto mais a pessoa ganha, mais desconto ele quer? Muitas vezes a gente fala que é o pobre que pede desconto, o pobre não pede. Dá a impressão que o pobre... Eu já fico feliz que eu já estou mudando meu mindset, então. Já estou pedindo meu desconto. Se você eu falo assim, eu vou pagar à vista, em dinheiro, você vai pegar esterilizado. Se você perceber, o pobre é o que menos pede desconto. Alguns pedem, tem exceções, não resta dúvida. Mas você vai perceber que o pobre, ele compra e paga o que é. O elemento que tem um pouquinho mais, ele pede desconto. E tem uns que tem a cara de pau de pedir desconto, que você olha e fala, mas espera aí, você quer de graça. Né? Mas é o papel dele, quer dizer, pedir desconto. Sim. Então pensa no sentido do produto. Pensa no sentido do desconto, porque se você obter um desconto, que seja lá qualquer for... Se vai vender, joga lá em cima, se vai comprar, joga lá embaixo. Lá embaixo. Aí é o seguinte, esse desconto vai te apoiar na compra de outro bem. Quer dizer, você cria... É um hábito constante, que você é dinheiro que está deixando... você não vai deixar na mesa, né? Vai ficar no teu bolso. Então você vai estar corrigindo certa situação. Bem, e a quinta? Não deixar os olhos falarem. Você olha no produto, mas puxa na tua mente e vê se você tem condições de comprar aquele mês. Mas porque é o seguinte, o vendedor, principalmente no momento de crise, o vendedor, eu sempre comento com algumas coisas, não forcem a venda para o vendedor, porque o vendedor, se ele forçar a venda, ele não vai receber. Porque você muitas vezes fica tão constrangido na pressão do vendedor de você comprar que você realmente precisa. Só que você sabe que não tem condições de comprar, mas ele insiste, aí você compra. Aí você cai na realidade. Fala, e agora? Então acho o seguinte, a pessoa deve comprar aquilo que realmente precisa e ver o que é prioridade. A gente tem um exemplo claro disso nas ligações. O senhor talvez deve ter recebido algumas no celular, ofertas de planos. Olha, você vai ganhar mais isso. Mas quando por exemplo, eu peguei um exemplo assim, quando eu consegui, eu sofri muito tempo com operadora, que eu tentava, todo mês eu fazia um upgrade de plano, e subindo, nunca conseguia. Aí até que cheguei numa situação, colocamos 2 chips no mesmo celular, um outro chip peguei de uma outra operadora, que uma que não resolveu o meu problema em 10 anos, a outra em 1 mês ela resolveu, que era o problema de dados e de você poder fazer ligações e tal, e você começa a receber as ligações, então o discurso acaba ficando pronto. Você olha, a outra operadora me ofereceu isso aqui, você tem isso aqui? Não, isso assim eu não tenho, mas você vai ficar por tantos meses ligando, mas depois vai voltar a cobrar. Vai, então não serve, eu já tenho aqui. Né? E aí me faz lembrar a história que eles contam dos cases de marketing, da administração, que o rapaz era jardineiro, ele estava numa casa, numa mansão, fazendo o trabalho dele, e aí ele falou pro dono da mansão, falou assim, eu posso dar seu telefone 1 minuto? Assim, pode. Aí ele pegou e ligou para uma pessoa e o senhor estava ali acertando o pagamento dele e estava ouvindo, né, a conversa. Ele falou assim, a senhora precisa de jardineiro? Não, eu já tenho um. Não, mas eu vou fazer isso e vou fazer por um preço X. Eu disse, não, mas eu já tenho um. Eu disse, mas qual que é o preço dele? Eu disse, é tanto. Eu disse, não, eu vou fazer mais barato. Eu disse, não, eu não quero. E desligou o telefone. Aí o patrão, né, que ia pagar para ele, eu disse, eu sinto muito que não tenha dado certo a tua tentativa de arrumar mais esse trabalho. Ele disse, não, essa aí é minha cliente. Eu só estou ligando para ver como é que está o meu atendimento. Então ele estava ligando para uma cliente dele para ver o outro lado da história, né? Então, quer dizer, para ele estava tudo certo, né? Então, fazendo aí esse parâmetro, que também está dentro desses
desses detalhes, né? Não só da venda, porque às vezes a pessoa vem com o script pronto para querer te vender, mas ela não quer saber, ela não te ouve, não consegue te ouvir a tua real necessidade. Então as pessoas têm um problema muito sério de ouvir, e às vezes a gente tem o problema de ouvir. O nosso cérebro, dizem que o nosso cérebro é o maior sabotador, né? Que ele fala assim, não, compra, você merece, que até fizeram uma propaganda esses tempos aí da indulgência, né? E chamado, esse termo tem sido usado no marketing. A mulher vai lá fazer compras e ela está assim na fila do caixa, né? Ela já está na fila do caixa, não tem relógio no shopping, no mercado, não tem relógio. O chão é liso para poder andar devagar, para poder ver todos os produtos, e ela está na fila do caixa, aquele monte de chocolate, cada um maior que o outro, bonito. Ela disse, mas peraí, pô, eu fui lá, arrumei a casa, levei as crianças para a escola, então, pô, coloquei o marido para trabalhar, vim aqui fazer as compras, tudo. Pô, eu mereço. Essa aí é chamada indulgência. Aí ela vai lá, pega o chocolate e fica satisfeita, né, com aquela situação. Aí na base do eu mereço. Mas a gente tem que ter uma visão real daquilo que realmente está acontecendo, né? Realmente. Porque tem a primeira via, tem a segunda via, mas tem o carbono, onde fica tudo anotado, que realmente é a realidade do que aconteceu, né? Perfeitamente. Então, professor, com esses 5 conselhos práticos, né, que o professor nos deu aí nessa conversa para podermos aí alavancar e melhorar aí essa semana da educação financeira, que é um negócio tão necessário, né, se colocar e replicar nas escolas, nas comunidades, onde a gente tiver a oportunidade de fazer, porque com certeza a gente vai ter aí pessoas menos ansiosas, né, trabalhando aí com a realidade, e também mais precavidas e mais com o coração nas nuvens, mais os pés no chão, né? Perfeitamente. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, o comparecimento, pela aula de economia aí, passando aí várias partes da história, que com certeza vai ajudar aí a elucidar a vida financeira de muita gente. Eu agradeço o convite, que tivemos esses momentos passando alguma coisa. Eu creio que foi útil, né? Com certeza, para poder começar a fazer planilha e ver realmente aquilo, a diferença, né, entre desejo e necessidade. Perfeitamente. Né? Então, muito obrigado. Professor Éder Canziani, aqui no Contando Stories hoje, e vamos aí aguardar você e em outras oportunidades também, e até o próximo vídeo. Obrigado. Foi o que? 1 hora? Olá, meu nome é Ricardo Veiga, sou radialista, publicitário e host aqui no Estúdio Vitrine Euromarket. Em uma parceria com o projeto Educar, com apoio da Microlins Presidente Prudente, nós estamos lançando o curso de Introdução à Carreira de YouTuber e Produção de Conteúdo Audiovisual para Canais Digitais. Você quer produzir conteúdo de qualidade na internet? Quer ganhar dinheiro com o YouTube e outras plataformas digitais? Quer ter o seu próprio canal na internet? Então se inscreva agora através do link na descrição desse vídeo e eu te vejo por lá. Até!